iniciou ainda. Quando ele inicia, ele dá um... Agora. Ok. Ok, todo o pessoal, os componentes da Academia de Cultura de Colônia Leopoldina, sejam bem-vindos a essa reunião. Graças à disponibilidade do professor Hugo em ter colocado seu conhecimento tecnológico, entendeu, para que houvesse essa reunião, e também ao professor Zé de Mello, que é a nossa esteia base, o nosso esteio básico, como presidente de honra da nossa academia. Então, inicialmente, dar as boas-vindas a todos e para que nós possamos, dessa forma, dar continuidade à nossa pauta. Por isso que eu gostaria, antes de passar a palavra ao professor Hugo, passar a palavra no momento ao professor Zé de Mello, para ele fazer as suas considerações. Eu acho que para nós é uma satisfação, eu diria até uma obrigação, a gente retomar as nossas assembleias, na verdade, não é? Depois desse tempo aí, todo mundo sabe as razões que estamos passando, a gente não precisa se alongar nelas. De tal maneira que é uma retomada de uma reanimação. Eu acho importantíssimo que a gente, mesmo que no momento não tenhamos o quórum suficiente, mas a gente caminhar com os informes e aí tocar até, espero que atinjamos um quórum, que possamos deliberar alguma coisa. É isso. Muito obrigado, agora, presidente Reginaldo. Pronto. O professor Hugo, por favor. Pois não, vou começar a fazer a apresentação aqui da tela. Um momentinho aqui. Já apareceu aí, pessoal? Tudo bem, estou lhe ouvindo. Não, mas já apareceu a apresentação? Não, ainda não. Quando aparecer, vocês avisem, por favor, porque eu não consigo ver aqui, tá? Agora está funcionando. Ok? Ok. Bem, pessoal, vamos dar início aqui. Vamos mostrar, na verdade, a pauta sugerida para hoje, né? Gostei do quadro, viu, Hugo? Esse quadro é muito bonito, né? O quadro do Salão Nobre lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Lula. Um quadro muito bonito, tem tudo a ver com Colônia, a meu ver. Então, essa é a nossa pauta de hoje. Né? A pauta de hoje é essa aí. Então, com os informes gerais, né? Como estava até aqui do lado, né? Sobretudo sobre a nossa saúde. Então, esperamos que todos estejam gozando de plena saúde, aí estejam bem, seus familiares guardados, que a vida é nosso bem maior, né? Então, primeiramente, saber como o professor, por favor, fique à vontade, né? A minha função é só colocar a pauta. Agora com o senhor. Você fala comigo? Sim. Ou com o Zé de Mello? Com o senhor, presidente. Bem, professor Zé de Mello, veja só uma coisa. Nós temos aqui uma das questões para ser resolvida é o preenchimento de vagas do nosso grupo da academia. A gente sabe que os falecidos foi Antônio Luna, Elias Marques Pinheiro, 2, Severino Inácio da Rocha, Severino Rocha, 3. O professor Silvio César pediu para sair, foi embora, e também Ana Maria Lins, não é isso? Então, na realidade, nós temos 5 vagas. Professor Zé de Mello, nós temos aqui a solicitação a todos os ouvintes de Tião Marculino para ingressar no grupo, não é isso? E Bonifácio Alves da Silva, não é isso, professor Zé de Mello? Professor Zé de Mello, está ouvindo?
Professor Zé de Mello, está ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Eu conheço só o Bonifácio Neto, o nome dele, não Sim. é? Mas ele deve ter outros nomes. Complemento. Eu acho que o Hugo conhece melhor ele. Poderia ver o nome completo dele, Hugo. Sim, sim. É o Bonifácio Alves Silva Neto, é esse? Bonifácio Alves Silva Neto. Eu acho que é esse, sim. Não, eu coloquei assim só para até para melhorar, para não ficar muito texto aqui, entendeu? Mas de fato parece ser isso. Isso mesmo. Ele, segundo aqui eu tenho em mãos, ele é mestre em energia da biomassa pela Universidade Federal de Alagoas. Ele tem aqui uma série de curso na FamaSul, de biologia e etc. Professor efetivo do fundamental aqui do município de Colônia e também do estado, entendeu? Então, eu estou aqui com o currículo dele para ser colocado, entendeu, à disposição dos senhores para verificar a possibilidade, entendeu, dele ingressar na nossa academia. Pelo que eu vejo aqui, não tem trabalho publicado, né? Mas tem aí uma atividade intelectual. E eu, na realidade, eu não conheço. Fica a cargo dos senhores que o conhecem de falar alguma coisa a respeito disso, de dar as suas opiniões. Gostaria de iniciar, né, rapidamente. O José Bonifácio, perdão, para a literatura. O Bonifácio, né, ele foi meu orientando de mestrado aqui em Maceió, no mestrado de energia da biomassa, e ele tem um domínio incrível da palavra, né? Ele escreve muito bem na forma culta. É um menino que é meu amigo de longa data, e ele tem, ao meu ver, muito a contribuir com a academia, né? Em especial por ser alguém da educação. Não é porque eu sou professor que eu gosto de puxar a sardinha para o lado, né, trazendo para o popular, mas porque sente mais a realidade, em especial do IDH, de Colônia, entendeu? Acho que é uma pessoa que pode contribuir muito nesse lado de formação de recurso humano, né, especificamente. Quanto a não ter nada publicado, acredito que as obras, né, dos próprios trabalhos de conclusões de curso sirvam como obras literárias mesmo, né, até porque ele tem que impor o seu cunho, né, o seu intelecto no documento, né. Inclusive, a dissertação dele, que eu posso até plotar aqui depois, ficou muito bonita, né. Nós estamos pleiteando para, né, de uma dissertação, fazer 5 papers, né, 5 artigos, além da possibilidade de transformar em livro, né, que chegou em nossos e-mails esses dias, uma empresa, uma editora viu, né, o trabalho dele e está pleiteando para transformar em livro. Então, ele, de fato, eu acho que ele tem muito a contribuir, não pelo lado, como eu falei, né, da escrita, eu acho que tem como, pela história, pela atuação dele no município, né, aquém de qualquer realidade partidária, caso haja, eu estou falando aquém, eu estou falando a nível pessoal, né, do pouco contato que eu tive desde a minha infância até recentemente com o mesmo, e acredito que ele possa contribuir. São as minhas colocações sobre o Neto. Fora que ele é um artista musical, né? Exatamente, isso. Bem lembrado, André. Contribuiu pela cultura musical de Colônia. Exatamente. Estou tentando baixar aqui a dissertação dele, mas depois eu ploto aqui para vocês. Sobre mais o Bonifácio Neto. Perdão, sobre o Bonifácio Neto, eu conheço o professor também. Ele é reconhecido muito pelos seus alunos, a qualidade dele no Aristeu de Andrade, ele é professor da rede estadual e trabalha no município na saúde. Ele tem uma função aí da saúde, quer dizer, um sujeito que coleta muitos dados, tem essa saúde de Colônia na palma da mão. E é também professor da rede municipal do Novo Lino. O Bonifácio Neto, ele já esteve conosco, eu acho que você estava, Reginaldo, talvez esquecido, ele já apresentou a dissertação dele no momento falando sobre o aproveitamento
desses retratos de madeira aí mesmo em Colônia Leopoldina. Não é? Naquelas reuniões que a gente tinha do Movimento Colônia e Cidadania, ele apresentou lá também. E, se eu não me engano, você estava, Reginaldo, que talvez não esteja lembrando. Você falou de empreendedorismo, a partir daí, me lembra até dos assuntos que rolaram. Então, Isso. o Neto, além dessa parte artística que ele desenvolve, aí o Everton e o Hugo e o próprio André conhece muito mais, eu diria, dessa condição de um artista que ele é também no campo musical. Não é? Me parece que ele é baterista, uma coisa assim, esteve sempre com os nossos colegas aqui de academia, compondo, fazendo um conjunto, não é? As referências dele aqui em Colônia Leopoldina são excelentes, Reginaldo, excelentes. Eu acho que a academia ganha, não é, com a chegada dele no nosso ambiente. Muito bem. Tem mais algum nosso componente para dar a sua opinião, para fazer alguma consideração? Eu. Sim, pode prosseguir. Boa noite, meus queridos colegas, amigos acadêmicos. Eu começaria dizendo assim que chego a ser suspeito até pela relação de amizade que eu tenho com o Neto, né? Amizade de infância, amizade de quem estudou 7 anos, não só na mesma sala de aula, mas ao lado da mesma banca, praticamente, a maior parte do tempo. E somente reiterar aquilo que vocês já falaram, né? Do professor, do educador, do músico amador que colaborou em algum momento e é exatamente pela dificuldade que a gente tem em Colônia Leopoldina, que mesmo sendo reconhecidamente um celeiro de talentos, não só musicais, de que esses mesmos talentos possam ascender, possam alcançar outros patamares de se profissionalizar e assim por diante. Eu acho que Neto e boa parte dos amigos, dos colegas da geração dele, só não conseguiram realmente ir mais longe por uma série de variáveis que tem a ver com oportunidade, que tem a ver com condições mesmo, que o município acaba não oferecendo por todas aquelas questões que a gente conhece, né? De falta de estrutura, de falta de valorização, do poder público não ser parceiro e assim por diante, historicamente isso falando. Mas Neto tem a sorte de além de talento musical cultural, ser um educador, ser um professor que tem um nível de comunicação com o seu alunado que impressiona, e eu chamaria a atenção, sobretudo, um tempo em que a relação professor-aluno ela é tão minada, ela é tão atravessada por dificuldades de compreensão, né? E de modo especial, por fim, né, porque eu poderia falar horas sobre o Bonifácio, sobre os méritos dele em pleitear esse lugar, mas de modo especial eu queria destacar o papel de liderança que Neto tem exercido nesse momento de desafio que todos estamos vendo também, quem está envolvido com a educação, de acompanhar as exigências de um mundo que dormiu analógico e acordou digital. Então, Neto, dentro do Aristeu, por exemplo, é um dos professores que, mesmo não tendo cargo de gestão, ele tem sido um dos líderes no sentido de ajudar os alunos com toda a dificuldade de acesso à internet, à tecnologia, conseguir minimamente acompanhar e minimizar, mitigar todos os prejuízos que estão ocorrendo em função da pandemia no tocante à educação e ao ensino remoto, que, como eu disse, foi uma imposição dessa circunstância muito desafiante para professores, alunos, enfim. Então, subscrevo em letras garrafais a oportunidade de que seja dado ao Bonifácio Neto estar entre nós como acadêmico. Muito obrigado. Professor Ademauro, encontra-se em linha? Sim,
Estou atento aqui a tudo que Muito bem, está professor. sendo. Gostaria de saber a vossa opinião. Olha, eu não conheço o postulante ao cargo de acadêmico, mas por essas referências e por esses depoimentos que tenho ouvido, não tenho o que questionar. Acredito que se encaixa muito bem. E quando o senhor pergunta se ele tem alguma publicação, talvez tenha sido movido pelo critério que nós utilizamos na Academia de Palmares, né, que é a Academia de Letras. Enquanto Isso, Colônia é muito mais ampla, né? Academia de Cultura. isso. E esse perfil, pelo que eu vi, está totalmente preenchido, né, pelo Bonifácio. Muito bem. Professor André, por acaso está nos ouvindo? Professor sim. André? Por Ok, enquanto, professor. é um sonho ser professor, ainda não estou com essa capacidade. Eu Mais alguma acompanho, opinião sobre não acompanho o o pleito? pessoal, eu acompanho o restante dos acadêmicos. Ok, então, como existe unanimidade, porque o meu voto também é pela aceitação do nosso candidato, Bonifácio Alves Silva Neto. Então, tomaremos as providências no sentido de cientificar o devido candidato pela aceitação do mesmo na Academia de Cultura Colônia Leopoldina. Mais alguma consideração a respeito? Alguém? Ok. Sim. Não, se houvesse algum tipo de mal entendimento, não entendimento, nós poderíamos abrir também um formulário de votação, né, e as pessoas que não estão presentes podiam dar o seu voto e a justificativa online também, futuramente, né? Mas acredito que, havendo quórum aqui, não há motivos para isso. Bem, nós estamos enfrentando um problema sério, já faz muito tempo, professor, já faz bastante tempo, de falta de, vamos dizer assim, de presença, entendeu? De vários membros da nossa academia. Mesmo as reuniões presenciais em Colônia Leopoldina, entendeu? A falta de pessoas injustificáveis realmente era um grande, porque tem aqueles que realmente justificam. Por exemplo, o professor Ademauro sempre está ocupado lá na FamaSul. E agora que ele está ocupado mesmo, depois que ele assumiu a direção da FamaSul, que realmente está ocupado. Mas agora tem muita gente que mora em Colônia e não vai a reunião nenhuma, nem participa. Esse é um grande problema. E nesse aspecto aí, na minha opinião, eu acho que aqueles que participam, salvo aqueles que justificam, foi o caso, por exemplo, de Adelmo hoje, e mais outro, tal, mas eu acho que se a gente for esperar demais por outros componentes, a coisa fica sem andar, não é? Eu sei que tem a nossa legislação, etc., mas é preciso a gente dar celeridade para que a coisa ande. Bom, mas se todos concordarem do grupo que a gente ainda faça lance uma votação para os demais membros aceitarem ou não, aí depende do grupo. Na minha opinião, ele já seria aceito agora. Se depois acontecesse de chegar alguém contestar, aí já seria outra coisa. Já seria, a gente poderia tomar outro caminho. Mas, em minha opinião, a gente já... Inscrito. Como? Estou inscrito. Posso falar? À vontade. Pode. Eu também me inscrever após. Não, eu acredito que a questão é só, acho que o professor Zé de Mello já tinha mencionado, a questão de regimento, ou estatutária, ou alguma coisa assim,
que de repente, pela questão do quórum, possa criar algum tipo de impedimento. Porque, por questão de opinião, de consenso, o nome, como foi dito, é unanimidade, mas teria de ver essa questão do quórum, regimental, etc, etc. Professor Ademauro, ia falar alguma coisa? Sim, eu quero fazer apenas uma ponderação. Independente se isto está disposto no nosso estatuto, no regimento, independente de qualquer situação no que se diz respeito ao que nós estamos tratando, eu gostaria de sugerir o seguinte encaminhamento para todas as vezes que nós tivéssemos que aprovar alguma situação que envolvesse a apreciação de todos. É claro que todos foram convidados e não se fizeram presentes na totalidade, mas eu gostaria de fazer essa seguinte proposição, que, independente da quantidade de membros que tivesse, fosse informado, como foi hoje, por e-mail, fosse informada a decisão que nós tomamos e que se aguardasse, vamos dizer, 10 dias para uma manifestação, talvez, em contrário. Aí todos teriam a informação de que nós estamos indicando mais uma pessoa para ser acadêmico. Aí, com isso, no meu ponto de vista, todos participariam, direta ou indiretamente, porque estariam recebendo a informação. Poderiam me dizer, não, todos foram convidados, quem não veio, o problema deles. Mas eu acredito que, para que o elemento democrático seja na sua plenitude, que essa informação que nós estamos consolidando hoje, que todos que estão presentes, por unanimidade, apresentaram o nome do Bonifácio, que isso fosse repassado para os demais, da mesma forma que nós somos convidados. Aí, se alguém tiver algo contrário, que se manifeste. Caso não se manifeste, consideramos que todos aprovaram, não somente 6 pessoas, mas a totalidade, vamos computar como todos aprovaram, porque se ninguém se manifestou, então é porque concorda. Essa é a minha sugestão. Eu concordo com a sugestão do professor Ademauro. Concordo, sim. Quem deseja se manifestar? Everton? Contemplado. Contemplado, então. Pessoal, eu queria só dar um informe, né, que as pessoas podem ver no canto esquerdo aí, tem convocação para reunião online. Ao meu ver, existe uma grande diferença entre convite e convocação. Eu, quando sou convocado a servir o Exército Brasileiro, se eu não o fizer, eu tenho que dar uma boa justificativa, né? E sou passível a punições. Então, existe uma grande diferença entre convite e convocação, ao meu ver, né? Enfim. E aí, uma outra situação que devemos discutir em breve. Quanto eu concordo em gênero, número e grau, eu também sou contra o fato que sua fala, Admiral. Inclusive, pelo fato que todos foram mais de uma vez informados. Então, eu até retiro a minha colocação de solicitação de votação a posteriori, né? Até porque tiraria o sentido da nossa reunião. Então, agora eu baixo minha mão aqui, está com a mão levantada. Podemos passar para o próximo nome? Eu gostaria também de fazer mais uma espécie de réplica da minha fala. Pois não. Eu insisto nesse tópico porque
Eu participo de outra academia, o Coronel Reginaldo também participa, e eu mesmo, por não poder participar, por uma dificuldade de contato mesmo, pode ser que alguém tenha dificuldade de ter entrado na internet hoje, por exemplo. Então, ninguém sabe o que pode ter ocorrido. E eu fico muito surpreso na outra academia quando eu vejo que alguém foi condecorado que eu nem sabia. Pelo menos que fosse informado, né? Deu um título a um cidadão, convidou alguém, ou seja, todos que foram convidados, eu também assinaria concordando. Claro que ninguém vai convidar alguém que não tenha competência ou que esteja no perfil. Mas eu fico muito surpreso quando participo de um grupo, independente de qualquer situação, se escolhe, e geralmente em outro grupo, a diretoria define, decide. Ora, se a diretoria decide, então não precisaria participação, ao meu ver, da minha parte, né? Se as decisões podem ser tomadas diretamente pela diretoria, aí esse é o meu ponto de vista, né? Questão de convocação e convite, e lembrou muito bem a ideia de ser convocado para o Exército, é uma situação de convocação de ir mesmo, né? De forçar, enquanto que a academia, eu entendo que é essa participação espontânea, essa participação que cada um tem a espontaneidade de participar, embora se assumir um compromisso de estar presente ou estar juntamente com os demais, deve cumprir isso aí. Aí, convocar, que é o termo correto, mas eu acho que deve ser mais espontâneo mesmo, sem perder a seriedade, né? Então, eu quero registrar essa minha posição, essa minha sugestão, esse meu encaminhamento. E que deve ser colocado, inclusive, é outro ponto que eu sinto às vezes falta em alguns momentos, não na Academia de Colônia, é que às vezes alguém apresenta uma opinião e o presidente diz, pronto, já está aceita. Não, a opinião tem que ser colocada em votação. Então, isso que eu estou dizendo, por exemplo, deve passar pelo crivo de quem está presente. E aí, aprova ou não aprova, né? Eu acho que ninguém tem uma supremacia na opinião. É sugestivo. Mas no momento em que o grupo que está presente referenda o que um dos acadêmicos disser, então passa a ser um encaminhamento não só de um, mas de todos que estão presentes. Aí o que eu estou colocando, eu gostaria também que fosse submetido, né, à apreciação. E, naturalmente, sem nenhum constrangimento, o que a maioria decidir, eu estou seguindo também. Então, vejam só, nós temos agora, são duas linhas de ações. Primeiro foi aquela que eu apresentei, de fazer uma aprovação imediata e depois comunicar ao novo membro e aos demais. O segundo ponto foi apresentado pelo professor Ademauro, que exatamente a gente aprovar, dar um prazo para os demais membros se manifestarem, entendeu? E naquele prazo, completado o prazo, a gente toma a medida de comunicar exatamente ao postulante. Que, na realidade, eu concordo com o professor Ademauro, eu acabo concordando com o senhor, porque a gente tem que dar celeridade ao processo, entendeu? Tem mais alguém que tenha outra opinião ou que aprove ou não a linha do professor Ademauro, ou a que eu informei inicialmente? Eu mesmo já abro mão da minha linha para... Só um complemento, Coronel. Se eu não me engano, são 17 pessoas convidadas, Hugo? Sim. Sim. Aí, veja bem,
16. 16. Porque lá naquela lista do Hugo apareceu o professor, Ah, 2 vezes. um outro professor de história, mas ele já não faz mais parte da academia. Então somos 16, Ademauro. Aí até ficaria, eu acho que elegante para o resultado final, e acredito que ninguém vai se opor. Mas nós não podemos dizer que 16 pessoas concordaram. Só vamos dizer, se fosse hoje, que 6 pessoas concordaram. Aí, vencido esse prazo, nós vamos constar em ata que 16 pessoas, ou seja, a totalidade da academia, aprovou. Eu acho que isso fica até elegante. Concordo. Eu não gostaria de entrar numa academia que tem 16 pessoas, que somente 6 votassem, né, em mim. E eu ia imaginar que 10 tinham alguma restrição. E não é o caso, né? Só para colocar. Agradeço a atenção dos senhores. Alguém mais deseja opinar sobre a matéria? Está com a mão levantada aí. Sem querer, eu acho. Ok. Então, se realmente não existe mais alguém para se manifestar, então essa linha do professor Ademauro está... Tem alguém? Professor Zé de Mello quer falar alguma coisa? Não, tá só falando da mão do Everton, que estava meio levantada assim, e o Hugo achou que ele estava levantando a mão. Mas foi na primeira... Foi a mão aqui no chat, mas foi a primeira vez. Tem uma mão no chat aqui, aparece uma mãozinha, ainda está levantada dele, por sinal. Aparece uma mão, então, que ele queria falar por causa disso. Ok, então está aprovada esta linha de ação. Agora, um segundo requerimento aqui. Segundo requerimento de Sebastião Manuel da Silva, é o Tião Marculino. Ele é artista, nascido em março de 59, em Colônia Leopoldina, entendeu? Compositor. Deixa-me ver aqui mais o que ele diz. Ele tem o fundamental incompleto, profissão músico, cantor e compositor, produção musical, 2 LPs e 27 CDs, composição de aproximadamente 100 músicas no campo da música nordestina, gravação de aproximadamente 500 músicas no campo da música nordestina. Então, o Tião Marculino também mandou um requerimento à presidência da academia para ingressar na instituição. Então, vamos ver quem... Eu acho que foi uma proposição que eu vi primeiramente de Zé de Mello, do professor Zé de Mello, e se o senhor quiser usar da palavra, professor, esteja à vontade. O Tião Marculino, a gente tem aqui Hugo, que é músico também, nós temos o Everton, que também é músico, temos o André também, que me parece faz parte, eu não digo profissionais, não é músicos, fizeram curso, temos o Reginaldo. O Reginaldo também é músico lá, já vi lá na sua banda. O Ademauro não é um músico assim que eu conheço que toca instrumento, mas a sua poesia é uma música. Então, eu creio que Marculino é um sujeito leopoldinense, conhecidíssimo aí no nosso ambiente e por todos nós aqui. Eu, particularmente, sou muito sensível à entrada desse músico nosso na nossa academia. Obrigado, Reginaldo. Ok, próximo. Professor Hugo, alguma consideração? Acredito que o Tião é uma lenda viva, né? Nós temos que honrar, né, esses nomes em vida. É muito fácil depois de morto querer colocar placas de ruas ou prestar homenagens póstumas. Eu acredito que é uma forma de nós aprendermos com ele nesse lado cultural estrito sensu, né? Até porque está na lida diária, né? Nesse que vive de cultura especificamente. E ele pode ser uma pessoa que pode até contribuir nesse cenário dos músicos leopoldinenses em cenário pandêmico, né? Durante a pandemia, ele pode nos ajudar nesse sentido também.
também sou suspeito para falar, não só do Neto, assim como do Tião, então, se for colocado em deliberação, eu voto assim. Ok. O amigo Everton. Conhecido Amigo também. Everton. Oi, Tião, eu conheço como todo oponente se conhece, né? Pela referência, pelo nome, pela carreira, pelo pioneirismo, eu diria até, porque a gente está falando de um artista que começa. Eu ainda era criança, eu talvez nem nascido, na verdade, né? E eu já estou com minhas 40 primaveras. Uma curiosidade, certa feita, eu compus uma música e pedi, né, que o Tião gravasse. Ele fez essa gravação, inclusive. A música se chama Carta Sertaneja, foi gravada aqui no estúdio dele. A época era no Cruzeiro, aqui no bairro do Cruzeiro, em Maceió. E acabo lembrando também que, além de toda a sua carreira, da sua referência no estado, né, participando aqui dos grandes festivais aqui em Maceió, hoje tem um filho, salvo engano, vive, mora, trabalha com música na França, que não é pouca coisa. Não sei se ainda está lá, mas essa é a notícia que eu tenho. Então, é um cara que, além do trabalho, colocou como sua herança esse talento. É o Douglas Marcolino, também um músico assim, refinadíssimo, muito reconhecido, muito aplaudido. E, de fato, Ele é professor, viu, Everton? professor, Ele é né? professor lá em Paris. É. Professor em Paris. Então, como se diz lá em Colônia, não é pouca merda, não. É um pinico cheio. Então, eita, gravou isso, não foi eu. Gravou, tá gravando. Como é que tá? Então, acompanho, indubitavelmente, né, o voto a favor do nome do Tião Marcolino. Escreveu o hino de Colônia, na verdade, né? Que é a música da saudade. Numa Hino de época em que a Colônia. saudade é um Muito dos bem. sentimentos que mais pesa nos nossos corações hoje. A saudade de estarmos juntos com nossos familiares, daqueles que partiram, daqueles que a gente sabe que daqui a pouco vai poder reencontrar e dar aquele abraço. Professor Ademauro. Professor Ademauro. Meu entendimento é o mesmo do Bonifácio, né? Com um destaque que o Tião Marcolino, ele conseguiu uma popularidade maior, até eu, né, conheço o trabalho dele, e a participação dele na academia, acredito que dê um novo rumo às nossas atividades. Eu não sou músico, eu sou Zé Neto, mas eu tenho uma dezena de composições, viu? Uma dezena de músicas. Eu faço a letra e fico cantarolando, e alguém ao violão ou em outro instrumento. Tem até algumas gravadas já, algumas músicas gravadas. O hino de Chechel é da minha autoria também. Eu tenho também Olha aí. uma incursão por essa área musical também, né? Tenho algumas músicas que já foram até gravadas. Tem no mínimo uma dezena. E com essa possibilidade do Marcolino, eu acredito que a nossa próxima antologia seja musical, né? Seja um CD, né? Seja algo nesse encaminhamento, uma vez que quase todos que estão aqui na sala são músicos, né? O Coronel Reginaldo, músico de bandas musicais mesmo, lá da época da juventude, né, tal, e os outros que fazem música também com profissão. Então, só vem ilustrar a academia e graças a Deus que ela é de cultura, né? De cultura, não é somente de letras, porque exigiria aquele critério muito defasado que alguém tem que publicar um livro para estar numa academia.
E os livros que não foram publicados e estão no interior de cada um, né? Os livros que encheriam muitas bibliotecas e não foram ainda publicados, como é o caso do Tião Marcolino. Se alguém ficar com ele gravando entrevista, a cada dia dá um livro. Então, esse manancial de cultura que o indivíduo, a persona tem, isso é muito valorizado pela Academia de Colônia Leopoldina, e não tem muito a dizer, não. É depois que aceitar o Tião Marcolino, pelo mesmo encaminhamento que eu sugeri para o Bonifácio, depois que aceitar o Marcolino, vamos escrevê-lo para o Grêmio, né? Escrever ao Festival Internacional de Canção em nome da Academia. Muito bem. Ok, professor? Concluiu? Ao Sim, amigo... concluí. Ok. André. Totalmente a favor. Eu conheço ele aqui, ele é meu vizinho. O estúdio dele fica aqui no final da rua. Ele sempre está aqui, sempre conversando com a garotada, incentivando. E meu sobrinho até aprendeu a tocar sanfona junto com o Tião Marcolino no seu estúdio. Então ele sempre está incentivando e é um grande leopoldinense, né? Mostrando aí seu legado. E uma informação de grande prestígio é que ele é um dos maiores concertadores de sanfona no Brasil, né? De acordeon. É um dos mais respeitados. Exatamente. Então, estou totalmente a favor, só pegando um gancho contemplando as palavras dos meus caros acadêmicos aí. Muito bem. Mais alguém deseja tecer alguma consideração? O meu voto também é que realmente ele seja aceito. Eu conheço Marcolino ainda na infância, quando eu vinha do Engenho Livramento com meu pai, e entrava lá, parecia ele morava ali em São Pedro, ali perto do Banho de Bezerra, bem antes. E a gente ia lá porque o meu pai era compadre dele. O meu pai, inclusive, era padrinho de Marcolino. Então, eu o conheci ainda na infância, sei do valor dele como um grande músico, em Alagoas e no Brasil inteiro, né? Tem um filho lá na França. E como realmente ligado à cultura, para a gente, para a academia de cultura, realmente é uma grande aquisição. Então, o meu voto também é que sim. Agora, devemos proceder da mesma forma para cientificar os demais membros num prazo de 10 dias, assim como fizemos com o Bonifácio, teremos o mesmo procedimento para Marcolino, não é isso? Eu acredito que sim, que esse procedimento, que a minha sugestão seja para todos que forem escolhidos a partir de então, que sirva como um encaminhamento geral para que tenhamos a totalidade dos votantes. Ok. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Então vamos para o próximo. Sim. Isso aí foi uma solicitação vinda dele ou alguém que o indicou? Bem, eu tenho aqui um requerimento. Foi me entregue um requerimento. O professor Zé de Mello sabe dizer melhor sobre isso, mas ele mandou para a presidência um requerimento solicitando a inclusão dele. Ele mesmo assinou. Ótimo. Hugo, tem sido sempre assim com todos os nossos acadêmicos. Quer dizer, alguém tem um contato preliminar e, em seguida, ele entra nos trâmites que o nosso regulamento pede, que é fazer a solicitação, se ele achar conveniente. Não é você pode fazer um convite a alguém e a pessoa diz, não tem interesse nisso. Não é? Mas se tem interesse nisso, aí entra com requerimento e é analisado conforme o Reginaldo tem colocado. Então, eu tive contato com ele. Isso. Ótimo. Então, passemos agora ao segundo ponto da pauta.
A minha gestão como presidente começou no início de janeiro. Ô, Reginaldo, Sim, presidente, me permita, tem outros nomes aí ainda, não? Isso. Tem um terceiro nome aí. o terceiro nome É o James Noob. é o James. Por favor, professor, faça. Por favor, porque eu não encontrei aqui de imediato. O senhor pode fazer falar alguma coisa sobre o terceiro candidato? Posso. O terceiro candidato, James Noob, James. Aqui a gente tem dois nomes, dois James em Colônia, que aí me confunde um pouco mas, bom, James Noob, ele se considera, então, como uma empresa no campo da informática, Venture Noob. Então, esse por isso que ele está o Noob aí. Bom, o James, ele se colocou como desejo de participar da nossa academia. E o que é que ele tem? O Reginaldo e eu fizemos uma conversa com ele lá na Casa Dorinha Chicloló. Não é? Então, ele expôs lá para o presidente, também para mim, etc. O que é que fazia, enfim. Como é que eu conheci esse rapaz? Ele trabalhou na minha vitoriosa campanha, vereador em Colônia Leopoldina. Então, e trabalhou também para outros vereadores. Então, veja, eu pude conhecê-lo, a sua dimensão mais técnica, da manipulação desses recursos da informática. E ele ficou trabalhando, portanto, na comunicação comigo. E aí, bom, é um rapaz que tem suas ideias muito próprias, muito dele, não é? Muito singulares, e que eu vejo que atua em um campo chamado de nerd, que eu não conheço bem essas terminologias, certamente o André, o Everton, o Hugo conhece mais a fundo. E ele, o que é que ele poderia trazer, o que é que ele traz para a academia? É esse ambiente cultural que nos é muito desconhecido. Esse campo dos jogos, dos brinquedos, enfim, ele mantém semanalmente uma live com todo esse mundo dito nerd, que são aqueles, vamos dizer, mais aficionados à internet, mas essa definição não caracteriza bem o que é que seja um nerd. Então, é isso que eu vejo, e o presidente Reginaldo também esteve presente nesse bate-papo, no James. Portanto, eu não vejo problema, aliás, traz para dentro da academia um campo que nos é totalmente novo para a atuação dos acadêmicos, não é? É isso que eu vejo no James. Portanto, é uma figura que poderia perfeitamente nos ajudar muito aí, sobretudo no que diz respeito também às questões de ordem técnicas, o que diz respeito à utilização das mídias sociais. É isso que eu vejo nele, viu, presidente? E demais colegas da academia. Professor Hugo, por obséquio. Sinceramente, eu preciso ouvir mais. Eu gostaria de ouvir os demais colegas para ter minha opinião, para não me abster. Eu preciso me convencer um pouco mais. Eu preciso... As pessoas que o conhecem, né, sinceramente, eu vejo um posto em uma academia de cultura, algo que, logicamente, tem que seguir tendências. E é uma tendência irrefutável. Nós temos a cultura nerd e a cultura geek, né, professor? Dessa classe social que se intitula conhecedora de buscar culturas que não são comuns das artes, ou melhor, essas artes literárias pós-modernas. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais, né? O Everton, o André, que o conhecem aí, por favor, manifestem em breve eu tenho meus comentários. Ok. Vamos, Everton. Vamos lá.
Novamente, me coloco nessa condição de suspeito pela proximidade pessoal e no caso do James, ainda mais porque a gente tem um parentesco de consideração. Mas, enfim, convidaria o presidente de honra e o presidente da academia receberam um portfólio, receberam uma documentação, creio, né, apresentada pelo James, onde ele coloca no papel, como se diz, né, os seus merecimentos no sentido dos seus números, das suas ações, dos seus envolvimentos. Eu diria o seguinte, até por eu ter crescido com ele, ou ele cresceu comigo, porque eu sou mais velho, né, Dinho, como eu chamo hoje, ele é uma grande surpresa por quanto ele cresceu do ponto de vista da identidade, do ponto de vista do nome, do ponto de vista da referência. Nesse universo, ele pode ser relativamente distante para nós. Só para dar um dado, ele tem um canal do YouTube, ferramenta essa que por exemplo, eu, como toda a minha bagagem acadêmica, enfim, nunca consegui organizar como muitos psicólogos fazem no canal do YouTube. James hoje tem 17 mil inscritos no canal. James hoje é presidente de uma associação estadual de produtores de conteúdos de internet. O termo é bem isso, né? Ele, além de ser presidente de uma associação, ele faz parte, ele é membro de diretoria de mais uma ou outra duas. Ele esteve num quantitativo de eventos representando Colônia, representando o nicho dele, num número, assim, também gigantesco. Me fogem esses números, mas até antes da pandemia, James estava me impressionando pela infatigabilidade dele de viajar, de participar de eventos. Ele teve em Recife, ele teve em Fortaleza, ele teve em São Paulo, no maior evento, que foi x.com, assim, de cultura nerd. Estava se organizando para ir participar de um evento nos Estados Unidos em breve. E o que ele tem de material acumulado na internet nos últimos anos é também impressionante, os números, a constância. Ele tem dois programas quinzenais que já são referência também no estado, tem público ativo, um voltado totalmente à cultura lagoana, outro voltado totalmente à cultura nacional, sempre nesse universo pop digital, mais voltado para a juventude, onde ele semanalmente, salvo engano, entrevista artistas, quadrinistas, desenhistas, etc., do Brasil inteiro. Tudo isso está documentado, está ao alcance de um clique, que qualquer um de nós pode abrir o canal do YouTube. Ele tem um site, que lidera uma equipe de autores de produção conceitual, textual sobre filme, série, etc., recentemente, no contexto da academia, ele foi o primeiro que entrevistou, nada mais, nada menos, que a secretária municipal, que é a presidente da Fundação Municipal de Cultura de Maceió, já agora da gestão do prefeito JHC, e qualquer coisa que eu pudesse falar não se aproximaria do tamanho da construção que ele tem feito no universo que é distante meu, talvez da maioria de nós, mas que eu já tive a oportunidade, tipo assim, ele me pediu para eu entregar um livro, uma ou duas vezes, ele tinha negociado um livro, comprou, vendeu, eu fui entregar para a pessoa aqui em Maceió. E quando o cara me cumprimentou. Tua internet está travando, né? Travando. Eu estava com... Foi uma massa. Eu estava com a massa. Peraí, deixa eu ver se melhora. Pois. Melhorou? Melhorou. Pronto, só complementando. A minha... Repete um pouquinho, Everton. Do livro, fala do livro.
travou na hora que você estava falando da entrega. Aí ele negociou. Pronto. Ele negociou com o cara um livro, para comprar um livro, vender um livro, alguma coisa assim. Era até do Poderoso Chefão. E aí eu estava com a máscara, com a logomarca da empresa dele, né, a Venture New. Quando eu entreguei, que o cara viu que eu estava com a máscara, ele fez. Sabia que eu tinha entregado. O cara fez uma cara de espanto, de admiração, e diz assim: você conhece ele, o Venture Noob? Como se estivesse falando de uma pessoa famosa, de uma pessoa assim, realmente, que o cara tinha uma admiração como quem tem pelo um astro pop. E até achei engraçado que quando eu conversei com ele, quando ele disse, a vontade dele foi: aquele porra eu conheço, vive na minha casa, come lá, eu durmo na casa dele, a gente se criou junto, aquela coisa. Assim, ele é uma pessoa tão acessível, tão comum a mim, mas para aquele, isso, um cara assim, um nome feito, parecia que estava falando com alguém que conhecia um ídolo dele, né? Então, eu convido vocês, quem não conhece, pesquisar um pouco mais para tirar qualquer tipo de dúvida do alcance do trabalho do James. Olha. Então, posso falar agora, professor Reginaldo? Vai, eu perdi aqui Eu estou aqui sem... Fui desintonizado, mas pode falar. Tem uma câmera. Estou lhe ouvindo aqui. Pode clicar lá que ela aparece. Sinceramente, colegas, foi fundamental ter ouvido essa fala do Everton, porque eu tinha em mente 3 James em Marcelo, em Colônia. Eu conheço 3 James aí. E estava em dúvida em qual deles seria o James, tá, entendeu? Porque eu não conhecia o sobrenome Noob dele, né? Então, Noob significa newbie, né? Newbie é novo usuário, assim, novato. O noob no ambiente game, né? É como se fosse uma pessoa que não é muito bem quista, assim. É o novato, é o café com leite, vamos dizer assim. Só para contextualizar, pessoal, assim que eu terminei meu doutorado... Mas começa com Venture, viu, Hugo? É um Venture. É a então, bacia aí, um francesinho aí. Deve ser o nickname dele, deve ser o nome digital dele. Eu também tenho um nickname, quem quiser pode ver o meu, é Hugo H2CN. Eu também fui jogador por um tempo, semi-profissionalmente, de um jogo, uma plataforma virtual chamada Dota. Sem querer te interromper muito, ele é assim, nessa cultura, ele incentiva bastante os jovens daqui de Colônia, principalmente, a aprender a escrever. Tipo, matérias como se fosse para o jornal, que ele tem uma página dedicada no site dele para isso. Se você tem alguma vontade de escrever sobre jogo, filme, essas coisas, ele deixa o espaço exclusivo se avisando. Legal, cara. Eu não sabia, tá? Eu peço desculpas pelo... Na verdade, eu não posso pedir desculpas, na verdade, por isso foi proposital eu ouvi essa fala, que eu não conhecia. Estou vendo aqui agora o canal dele, sensacional, né? E de fato, nós precisamos, e aí eu quero me posicionar agora, professor. Nós precisamos, de fato, de uma pessoa que tenha essa cultura. A cultura nerd é um dos nichos, na verdade, a cultura geek, né? Porque o termo nerd, ele se tornou meio pejorativo. Nerd era na década de 70, 80, quando você tinha aquele cara do óculos de garrafa, você estava na primeira fila, não tinha amizade com ninguém. Hoje em dia, o geek, ele é o cara que é super antenado à tecnologia, super inteligente, que ganha milhares de dólares, que vai para academia, que é uma pessoa descolada. Então, esse universo geek está em constante expansão. E nesses termos, depois de saber quem era o James, inclusive eu conheço, muitas vezes eu fui na casa do Everton, ele era um vizinho do Everton. O Everton está aqui para informar que é verdade. Eu não sabia quem era o James, na verdade. E agora, ligando o nome à pessoa e vendo a importância do canal dele, é fundamental a participação dele na academia. Então, se for a nível de deliberação, minha posição é sim. Professor Ademauro, por favor. Ademauro. Eu não conheço e o meu raciocínio é igual ao do primeiro apresentado, né? Eu vou também aprovando com base no depoimento dos amigos. Também aprovo por essa linha. Queria fazer um complemento, Hugo. À vontade. Então, e aí, mais recentemente, uma iniciativa da parte dele, que ele me consultou,
eu acredito, sendo bem sério com vocês, que ele talvez não foi feliz na metodologia, né? Mas ele propôs, junto à vereadora Cristina, um projeto de lei para a criação de uma emenda cultural, inspirado em uma emenda cultural que tem aqui em Maceió, nessa mesma pegada, que seria uma emenda cultural Elias Pinheiro, homenageando. Isso ele fez em parceria com o filho da Elias Pinheiro, nosso amigo Lucas. E essa comenda seria votada pela Câmara para homenagear pessoas em Colônia que tivessem trabalhos relevantes justamente no campo da cultura. Ele pensou em fazer um projeto de lei popular, mas ele optou por fazer via a parlamentar, mas parece que ou não entrou em pauta, ou ela ainda não teve tempo assim, de realmente se debruçar e abraçar o projeto. Não falei mais com ele as últimas semanas, mas parece que a coisa meio que não vingou. A iniciativa, assim, excelente, e tem um vídeo dele com o Lucas, falando da ideia, Lucas, o filho do nosso finado querido Elias. Mas quando eu digo que eu discordei da metodologia, eu digo, olha, você poderia ter conversado com setores da sociedade que abraçassem, que subscrevessem, para quando você levar a ideia, ela já ter um reforço, assim, um apelo, um apoio, essa palavra que eu estava procurando, da sociedade, principalmente de setores como a própria academia, né? Mas ele acabou fazendo um caminho um tanto quanto individualizado, que eu acredito que não foi feliz, mas isso está em pauta na Câmara de Vereadores de Coronel Leopoldino. Só um adendo, se eu não me engano, Everton, vai entrar na próxima reunião da Câmara, na próxima sessão, porque teve 2 assuntos urgentes e aí adiaram para o final desse mês. Ok. André, deseja mais dizer alguma coisa? Eu acompanho o restante dos acadêmicos, principalmente porque Everton já passou o currículo do James completo. Pronto, acompanha a votação de todos. Hoje nós temos um conceito de cultura nerd, que até pouco tempo passado era meio estranho isso, né? Cultura estava mais ligada à música, etc. Mais vamos dizer, os fatos tradicionais, mas temos as novas culturas. E aí o professor Zé de Mello é um mestre nisso aí, na questão de discernir o que é cultura. Então, eu acompanho realmente a votação de vocês e, com certeza, o mesmo procedimento para os dos dois candidatos anteriores. Ok? O próximo assunto da pauta, já que estamos com 1h05 que iniciamos... O coronel. Opa! Coronel Reginaldo, presidente, olha, a gente estava tendo 4 vagas para a academia. Não Sim. Essas cadeiras abertas. Nós definimos por 3, tá certo? 3, exato. Um quarto nome, o Adelmo me confidenciou, eu batendo os papos com ele, lá, etc. Mas como ele não está aqui, eu me reservo também a deixar que no próximo ambiente nosso ele possa apresentar, que seria um quarto nome. Com isso, a gente comporia os 20 membros que nós temos na nossa academia. Tá bem? Então, mas isso, ele estava tendo contato com uma pessoa, conversando, e que certamente nós conheceremos breve. Então, com isso, a gente tem 19 membros, depois de passar por esse aval, não é, de encaminhamento sugerido pelo professor Ademauro, aí a gente ficaria só precisando de mais um para completar o nosso quadro. Só lembrando. Exatamente. Só lembrando. Ok. Eu até vejo a necessidade de, no dia 16 de abril, que é uma sexta-feira, eu já verifiquei aqui no calendário, para a gente fazer outra reunião dessa, para verificar a questão financeira.
Olha, porque veja só, da minha diretoria só tem eu presente. Só. Que o Silvio saiu, entendeu? O Adelmo não pôde. Tem aquela. Como é o nome da outra, da membro? Renê. Como é o nome? Edileide. Secretária. Edileide. Edleide também não está presente. Então, da diretoria só tem o presidente, veja só. Então, fica até difícil, entendeu? Para que a gente possa... Aí, por isso que eu estou dizendo, a minha presidência terminaria agora em janeiro, não é isso? Concluiu, mas por conta da pandemia e tal, eu até havia falado com a Adelmo para a gente fazer uma reunião dessa e aproveitar passar a presidência para ele. Mas o professor Zé de Mello tem outra opinião com respeito. Só queria falar um adendo. Pode adiantar? Só queria dar um adendo antes sobre a questão das futuras, dessa cadeira restante que falta. É um incentivo para, além do nome do Adelmo, todos os membros também incentivasse a entrada de mulheres na academia, que dos 20 membros só temos 3 mulheres, que é a Maria das Graças, Edileide e Andréia Marques. E Colônia tem mulheres que têm um trabalho cultural e também bastante conhecido em Colônia. Bom, eu vejo aí um assunto para, inclusive, a próxima reunião. Eu não sei se vocês concordam, entendeu? Dia 16 de... o dia 16, a sexta-feira, 16 de abril, porque nós temos o problema aí da apresentação dos novos membros, no dia 16, daqui é basicamente quase um mês, dos novos membros, a apresentação deles. Tem a questão também financeira da academia, que a gente tem que verificar com o nosso tesoureiro, entendeu? Para ver como está. Então, dia 16 seria, daqui a um mês, uma reunião para que a gente pudesse tratar desses assuntos e apresentar esses novos membros e verificar aí o 4º membro a ingressar. Os senhores concordam com tal data e com o evento? Hugo, concorda? Sim, sim. Ok. Zé de Mello, concorda? Eu sem problema nenhum, presidente. Everton, concorda? Concordo. Ademauro, professor Ademauro. Concordo plenamente. E André? Concordo. Ok. Então, com respeito à presidência, Zé de Mello, eu desejaria passar de imediato para o Adelmo. Primeiro, Adelmo mora em Colônia, conhece mais gente, estrategicamente e administrativamente é bem melhor, porque realmente eu conheço poucas pessoas, etc. Então, mas Zé de Mello tem uma sugestão. Por favor, professor Zé de Mello. Pessoal, essa atual diretoria teve 2 problemas seríssimos. Primeiro, a saída de um dos seus membros. Nós perdemos o Silvio, na nossa academia. Não é? Diga-se de passagem, um esforço político que foi feito à época, e ele, inclusive, chegou a tornar-se secretário por conta dessa política desenvolvida pela secretaria. Mas ele afastou-se da academia. Então, esse é o primeiro problema. E, naquele momento, é membro da diretoria. Então, nós estamos com uma diretoria com 3 membros, e são 4 ao todo. Segundo aspecto, com o começo da diretoria, também veio esse problema, não é, da saúde sanitária do nosso país no mundo, enfim. Diante desses 2 problemas, eu creio que a gente teria que estar assim, eu vou usar uma linguagem militar, viu, Reginaldo? Nós, com todo prazer. Precisaríamos estar entrincheirados, sem mexer nas nossas posições, não é? Atentos ao que está acontecendo.
diante disso, o que é que eu vejo? Eu não mexeria nos três que estão aí, manteria o Reginaldo, não é, para tocar aí como vem fazendo, e aí algum espaço mais para frente a exercer alguma ação que ele vem nos propor. E no próximo ano, que é janeiro próximo, o Adelmo se transformaria como quarto membro, normalmente o quarto presidente, e a gente fecharia esse mandato tensionado que nós estamos vivendo agora. Essa é a minha proposta. Nós não mexeríamos, manteria o Reginaldo na presidência e concluiria, portanto, um ano de ausência do terceiro nome, que seria o Silvio, e em janeiro próximo, o Adelmo, nós teríamos condição de regularizar esses encaminhamentos que temos como diretoria. Era essa a minha proposta que eu estava trazendo para a academia. Bem, pessoal, a minha proposta é a seguinte: quando as reuniões são presenciais, tudo bem para a gente gerenciar essa reunião, é bem mais tradicional e, para mim, fácil, que eu sou um analfabeto em tecnologia. Exerce melhor cargo hoje, quem for versado em tecnologia, porque tem toda a condição. Eu mesmo, por exemplo, sou um presidente dependente. Eu tenho o cargo, mas não tenho a força. Quem tem a força agora é quem mexe com isso, por exemplo, o caso do professor Hugo. Eu tinha proposto, logo a Zé de Mello, um pouco antes, de passar essa presidência, no momento, para o professor Hugo. Eu até ficaria vamos dizer, na diretoria, se fosse o caso, mas como a situação é atípica, eu passaria para o professor Hugo, que tem essa capacidade de mobilização que eu não tenho, para que a gente pudesse, entendeu, dar dinamicidade ao nosso grupo. Por quê? Porque enquanto depender de tecnologia para dar celeridade e dinamicidade ao processo, comigo vai andar muito pouco, entendeu? Ou quase nada, vamos dizer assim. Então, isso seria minha proposta. Eu gostaria de ouvir. Agora, eu vou começar, já que eu coloquei o professor Hugo na fogueira, eu gostaria de começar por André. Qual a sua opinião, André? É continuar comigo como analfabeto tecnológico, que realmente a coisa não ande muito, apenas o professor está dizendo o seguinte, que a minha permanência apenas é para cumprir um ritual, tá certo, que está dentro da diretoria. Mas como a diretoria esfacelou, vamos dizer assim, a gente passaria para o professor Hugo nesse momento, entendeu? Inclusive de pandemia, que depois ele pode tomar outro rumo, para que a gente possa dar celeridade ao trabalho da academia. Everton, aliás, desculpe, André. Professor, vou começar com o André. Questão de ordem, para facilitar. Questão de ordem. Sim. Licença, desculpe. Eu vou dar uma sugestão que eu acho que pode facilitar aqui, tá certo? Não que eu não me sinta lisonjeado, na verdade eu me sinto extremamente lisonjeado pela indicação, mas acredito que existam outros membros muito mais qualificados, disponíveis e aptos por serem leopoldinenses natos no momento, por estarem em Leopoldina. Então eu vou dar uma sugestão, tá? Com a saída do Silvio, eu me colocaria como, teoricamente, à disposição de ficar dando todo o suporte tecnológico, não tem problema nenhum. Eu faço qualquer ação para auxiliar a atual gestão, enquanto não há um outro processo de eleição, né, e de indicação de uma outra chapa. Sem problemas. Então, quanto a isso, professor, não se preocupe. Se eu dizer, Hugo, crie tal coisa numa sala, eu crio sem problemas, inicialmente. Só me mandar as informações que eu crio em 10 minutos. É minha sugestão. Agora, fique à vontade. Perdoe. André, por favor. Analisando as suas palavras, companheiro, são dois nomes que a gente está bem servido, né? Qualquer um que, tanto o senhor que continuasse, como o Hugo que assumisse o posto, a academia, tanto com o senhor ia continuar acrescentando e ganhando, como a vinda do Hugo também, e a academia ia ganhar. Então, se o senhor está com essa, assim, sente a dificuldade de
analisar essa questão das mídias sociais, então eu concordo com sua opinião e passar para o Hugo, já que ele está mais conectado com as redes, e caso ele queira uma colaboração, eu estou disponível também, já que eu tomo conta da página da ACCL no Instagram. Muito bem, então está com o Hugo. Professor Ademauro. Qualquer um dos dois nomes, acredito que estamos muito bem representados. Mas eu assisti, Coronel, uma live essa semana de um palestrante da TV Master, e ele dizia que é necessário que todos nós façamos um esforço para dominar a tecnologia, dominar as mídias. E aquele palestrante da TV Master me convenceu que deve ser Eu também assisti, viu, Ademauro? Assistiu, inclusive, 12 linhas de possibilidades para estar atualizado, e uma delas era exatamente dominar isso aí. Eu me proponho o pouco que eu sei, inclusive aprendi agora aqui, nesse momento, colocar um fundo enquanto nós estivermos falando na live do Google Meet, né? Aprendi agora a colocar qualquer fundo para não mostrar a sala se alguém não quiser. Então, eu acredito que nosso amigo Coronel deve fazer um esforço, e eu estou pronto para ajudar, para colaborar no que for preciso, mas temos que vencer isso aí, temos que dominar essa parte aí. Agendar uma reunião como essa, com 15 minutos que estivermos disponíveis, faremos muito bem isso, né? Faremos bem, e o senhor aprende rapidamente, porque domina tecnologia até mais avançadas, né? Está na tecnologia de ponta desse programa da TV Master. Eu fico com qualquer um dos dois, mas nesse momento eu voto para que o amigo Reginaldo permaneça, até para que não tenha descontinuidade. É porque passando mais de um ano, são 2 anos. Milico não pode ouvir em poder, que quer logo dar golpe, é por conta disso. Fico logo animado. Mas nós estamos atentos ao golpe. Nós estamos atentos ao golpe, Reginaldo. Everton. Então, primeiro, professor Reginaldo, queria lhe repreender muito respeitosamente, discordando em absoluto da sua fala, né? Um homem da sua estirpe, da sua cultura, do seu conhecimento, em hipótese alguma pode se dar o termo analfabeto, nem mesmo digital. Dias atrás eu estava assistindo sua entrevista no canal do YouTube, assim como o James Endrui, por exemplo, né? Todos nós aqui, todos, inclusive eu que sou mais jovem, Hugo é o segundo mais jovem, André é o terceiro mais jovem, todos nós fazemos parte de uma das 2 gerações que estão no planeta hoje, 2. Uma extinção, que são os imigrantes digitais. Nós não nascemos no mundo digital, nós migramos para ele, estamos tentando acompanhar, porque a gente nasceu nos anos 80, 70, 60 e por aí vai. E tem os nativos digitais, que são aqueles que nasceram no mundo tecnológico. São esses meninos de 20 anos. Tem um autor que eu acompanho muito, que faz essa discussão. Então, não tenha dúvida que isso aí é muito, muito superável, muito facilmente superável pela prática, pelo hábito. Por exemplo, o Hugo realmente hoje ele pegou na mão para a gente poder fazer essa reunião. Mas 2, 3 reuniões, eu tive essa dificuldade no começo da pandemia, né, com meus alunos, com minhas atividades, mas daqui a pouco basta ele botar o link no celular, você clicou no link e você entrou na sala. Então, não tem mistério, não tem nada do outro mundo, é só questão de prática. Como outras coisas, a gente aprende na prática, desde nadar a beijar na boca. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte:
Aí novamente, não é uma perspectiva minha, mas eu coloco para o grupo refletir. A partir do momento que a gente criou instrumentos regimentais para a academia, estatuto, regimento, definições, até que ponto a gente está disposto a segui-los cumprindo a função que eles têm, ou até que ponto a gente vai dar essa possibilidade de flexibilizado, sempre que uma circunstância ou o contexto pedir. Isso tem a ver com entrada de membros, isso tem a ver com saída de membros, isso tem a ver com eleição de diretoria. E, no caso específico, as três situações, elas extrapolaram aquilo que é o rito da academia. A primeira, como você falou, o seu mandato terminaria em janeiro, pelo rito. Não foi cumprido pela circunstância da pandemia, de nos encontrarmos, etc. Não é uma crítica, estou só pontuando a minha reflexão. Prorrogar mais um ano também foge daquilo que está estabelecido nos nossos documentos. Trazer um membro que não está na diretoria diretamente para a presidência também não é previsto, até onde eu saiba, no regimento. Então, a gente tem que ter cuidado, na minha opinião, de a gente não criar por hábito, a não ser que seja uma reflexão nossa, de fazer e mudar os procedimentos por uma questão de momento e de opinião. Eita, eu acho que pode ser assim, eu acho que pode ser assado, né? Porque até pela ausência, como o professor Mauro falou, depois de ser questionada. Então, o que é que o regimento, o estatuto diz? Que são os 4 da diretoria que se revezam ao longo dos 4 anos, né, professor? Aí, no caso da diretoria, um deles que saiu foi o Silvio, né? E a maneira como ele saiu, assim, não foi discutida, não foi debatida, mas eu particularmente me senti muito, muito triste pela postura, pela maneira como comunicou, enfim. Mas o que é que o regimento ou o estatuto diz, e a gente precisa conhecer, e eu confesso que eu não tenho esse domínio, diz da saída de um membro da diretoria no exercício do mandato da diretoria. Então, eu trago a reflexão para essas questões, vamos dizer assim, da legalidade, do processamento, do que está estabelecido, aquilo que nós documentamos como regra da academia. É isso. Everton, então, como regra, a gente passaria, no caso, para o Adelmo, que é o próximo da diretoria, que faz parte da diretoria, e ele, quer dizer, no caso, seria ele. Entendeu? Passar para ele, para Adelmo. Pronto. Entendeu? Ele não está presente, é uma pena, mas tem esse fator. Porque é o seguinte, eu concordo com o amigo, dentro de um planejamento, quaisquer que seja, ou no andamento de uma empresa, de uma instituição, tem que ter também ajustes. Porque, sim, às vezes eu vou cumprir algo que é estatutário, que está no regimento, mas às vezes essa gestão não anda, está sendo prejudicada. Então, tudo tem reajustes. Todo planejamento, toda lei tem ajuste com decretos, etc, etc, etc. Então, o que acontece? Então, nesse caso, foi o professor Zé de Mello que sugeriu que ficasse comigo. Mas tem o Adelmo, tem a Edileide. E agora, inclusive, eu até conversei com o Adelmo para passar para ele e tal. Então, vai ficar. Então, vamos tirar o Hugo. Vai ficar comigo ou vai para o Adelmo? Que dentro da legislação é para passar para alguém dentro da diretoria. Aí essa é a questão. Fica comigo ou com o Adelmo? Pela norma, seria Adelmo agora, a vez de Adelmo. E só para me complementar, nem precisaria, mas eu faço questão de dizer que não há nenhuma objeção jamais ao nome do Hugo. O Hugo, além de meu amigo, eu sou fã do Hugo. Sim. Do professor, do doutor, do músico, do líder, enfim. Mas a minha preocupação realmente é essa, é a gente não bagunçar o coreto, para fazer uso de uma analogia. Ok. Então, rapidamente, por conta do horário, já são 20 horas e 15 minutos.
Fica com o Reginaldo ou eu passo para o Adelmo? Então, André. André, está ouvindo? Passar para o Adelmo. Adelmo. Ok. Professor Ademauro. Reginaldo. Reginaldo. Everton. Já falou agora. Adelmo. Adelmo. Ok. Hugo. Reginaldo Adelmo. Pela sua manifestação, em função da sua manifestação, eu opto pelo Adelmo. Isso, Adelmo. Zé de Mello. Aí, para mim, eu ficaria muito... Tanto faz para mim, não é? Eu antes defendi que você continuasse, porque o mandato da diretoria são 4 anos, viu, Reginaldo? Não é? Sim. Então, se a gente quer resolver logo este ano, nós vamos ficar com 1 ano lá para frente para ser resolvido de novo. E a gente escolhendo o nome agora, nós estamos só deslocando o problema para janeiro do próximo ano. Então, quer dizer, diante disso, eu vejo a sua reticência toda, mas eu fico mais voltado à formulação do Everton, que mostrou bem, não é? Então, nós vamos lá em janeiro permanecer com o problema de novo. Nós estamos só adiando para janeiro. Eu queria resolvê-lo Ô, já. professor. Então, veja, Mas por a que, gente... Reginaldo? Veja só, a Sim. mudança da presidência se dá no mês de janeiro. Nós estamos praticamente em abril e você ainda tem alguns elementos do seu plano inicial. Estou lembrado daquele discurso que você fez. Eventualmente, poderemos ainda tentar fazer alguma coisa dentro do seu próprio plano. Mas eu digo o seguinte, com você ou com a Adelmo, a gente está deslocando o problema para janeiro. Por isso que eu permaneceria com o Reginaldo. É o meu voto. Porque daqui para janeiro a gente pode completar a diretoria. Quer dizer, alguém colocar alguém no lugar de Silvio. Não pode. É uma votação que a gente faz. A gente tem que ter, não é em janeiro, quando terminar o mandato a partir de janeiro, nós vamos ficar com essa batata na frente. Vamos fazer uma nova eleição, vamos completar como é que vai ficar. Nós estamos deslocando o problema. Se a gente entender que assim será, sem problema. De tal maneira que a gente entrar alguém na direção agora, a gente tem um rito, isso que o Everton falou, que é o da eleição, a gente escolher a pessoa apresentar, se lá vai, como já fizemos. Por isso que apresentei essa proposta. Mas, diante do seu nome, do Adelmo, rigorosamente apenas, nós estamos deslocando o problema para janeiro, que eu queria já fazer agora. Por isso que o meu voto seria para a sua permanência, né? Para completar o seu mandato. Bom. Eu queria fazer um complemento, uma pontuação, na tua fala, Zé. Assim, sim. Você usou muito esse termo, o problema. O que necessariamente é um problema? Porque o que vai haver é a necessidade de uma votação, porque dos 4 anos vai ficar o buraco de um, que o último, que vamos dizer assim, está empurrando o último ano do último... Aliás, tem 2, né? Não sei se a Adelaide já teve o ano da Adelaide. Então, vai ficar um buraco da diretoria, eram 4 anos, vai ser 3, aí você vai forçar ou a votação de um membro para completar o lugar do Silvio César, ou antecipar a votação da diretoria toda. Isso não é, eu não chamo isso de um problema, isso é uma coisa simples, é um rito democrático, é uma coisa prevista dentro da academia, né? Não é um problema, porque é uma coisa que a gente já fez 3, 4, 5 vezes, como estamos fazendo aqui agora, conversando. Não entendo essa percepção de um problema. Acho que o problema foi o membro ter saído do dia para a noite, sem dar muita satisfação, inclusive, só para registrar, um membro que hoje é secretário municipal do governo, indicado... Da cultura como representante da academia. Esse foi o problema. Não é o problema em fazer uma eleição. O problema
foi ele ter saído, como ter saído, e sem ser minimamente questionado pelo lugar que ele continua ocupando em nome de uma indicação da academia, a qual todos nós também fazemos parte. Ok. Professor Zé de Mello, eu tenho a grata satisfação de agradecer ao ilustre amigo, entendeu? Em ter opinado pela minha permanência, e também ao nobre amigo professor Ademauro, grande amigo, entendeu? Eu sei que tanto na mão de Adelmo como na minha, a coisa anda, mas depois de analisar todos esses fatores, a minha votação como membro, é que realmente eu passo para a Adelmo, academia, para que a coisa não sofra continuidade, e no próximo ano a gente vai verificar como pode resolver o problema. Os problemas surgem e a gente resolve. Porque a Adelmo já está em Colônia, é um cidadão que conhece bem, entendeu? Culturalmente, etc., conhece bem as pessoas, e também vou estar junto dele, muito junto, né, professor? O senhor sabe que toda vez que eu convoco uma reunião, eu não perco, né? Saio daqui de Palmares e vou para aí. E eu continuo dessa mesma forma. Então, na minha opinião, como membro, passaria para Adelmo. Entendeu? Esse seria o meu voto. Tudo bem. Okay? Então, eu sugiro então o seguinte, Reginaldo, que aí você convida a Edileide e ao Adelmo, e aí faz esse comunicado para eles também. Eu faço a reunião com eles, eu vou lá em Colônia, a gente vai conversar sobre isso, e na reunião do dia 16, a gente faz a comunicação, entendeu, para todos os integrantes. Então, tem uma observação a fazer, viu? Sim, professor. É o seguinte, assim como as outras votações ou deliberações das indicações, haverá um prazo para os outros, né, integrantes, né, acadêmicos, aceitarem e opinarem. Acredito que este também seja um ponto a ser levado para o grupo, né, e assim também se manifestarem, né. Lembrando que, assim como foi colocado pela professora Mauro no início, né, eu acho que eu usei muita pujança para diferenciar o convite da convocação, porque aqui na universidade nós temos isso muito claramente, uma coisa muito clara para a gente, e a convocação é uma coisa muito séria, né? Eu acredito que eu tenha pego isso, enraigado isso na minha cultura e trazido para cá, mas peço perdão também pela emoção das palavras, mas eu entendo eu espero que todo mundo tenha entendido o motivo pelo qual, porque eu vejo isso aqui como uma instituição super séria, né, que tem uma importância social absurda, que às vezes as pessoas não entendem como a falta delas causa um desfalque enorme aqui na nossa discussão, entendeu? Então, foi mais nesse ponto. Quanto à sua posição, professor, o que é que eu imagino? O Everton foi muito feliz a dizer que ninguém é insubstituível, óbvio, mas nem tudo é tecnologia, né? Não vai ser esse ponto que vai tornar uma pessoa digna de se tornar presidente, ao meu ver. Tem que ter um vasto cabedal de informações que vá contribuir, de fato, e o senhor já provou por N vezes que tem essas informações. Quanto ao... nós estamos falando agora sobre o regimento, o Everton comentou bem, era esse meu ponto, rapidinho. Eu acredito que, até o Everton meio que respondeu a minha colocação, mas eu acredito que nós temos que preparar o nosso regimento para esses possíveis acontecimentos. Tem que tornar, pelo menos, algum adendo lá que flexibilize essa norma para que, em situações Y ou Z, nós tenhamos artifícios para mudar alguma coisa do regimento para não ficar tão inflexibilizado, assim, entendeu? Entendo que eu não estou me colocando na posição, eu estou muito pelo contrário. Eu vejo que eu acho que pela complexidade de termos um quarteto que se torna um trio, e vai se tornar manco até o final de uma gestão, ou, né, buscar um caminho. Essa é a minha posição. Finalizei. Agradeço o espaço. Tem uma colocação a fazer. Assim como o Reginaldo falou, que
e é uma verdade, as coisas vão se modificando, vão se alterando, e se precisa um olhar do momento para colocar nos devidos caminhos, eu sugiro também que, numa próxima reunião, já votemos essa espécie de emenda, como é que deve acontecer um procedimento desse com base nos nossos estatutos. Se não está, eu acho que gostaríamos de sugerir que se colocasse. Por exemplo, o meu entendimento é o seguinte: foi eleita uma chapa para 4 anos. E há um entendimento de essa chapa se renovar entre si durante os 4 anos. Eu não vejo dificuldade para esse entendimento. A chapa é para 4 anos. Se 2 pessoas desistissem da diretoria, eu continuo entendendo que os 2 que ficaram foram eleitos para 4 anos. E quando uma chapa é eleita, tem um projeto, tem uma visão de executar uma atividade em 4 anos. Então, com 3 pessoas, no meu entender, essa chapa que Reginaldo faz parte hoje é para 4 anos. Aí é onde entra o pensamento de Zé de Mello. Ou faria isso agora, ou no próximo ano, um dos 3 tem que assumir, porque a chapa é para 4 anos. Ela não pode ser interrompida no 3º ano, a não ser que haja uma desistência total de todos. Mas, no meu ponto de vista, ainda que ficasse um da diretoria, ela devia permanecer por 4 anos. Aí, dentro dessas considerações, seria interessante que nós fizéssemos um texto, alguma coisa complementar, para se colocar lá no estatuto, que não seja esse entendimento que eu estou passando, mas que seja algo que dê conta dessa situação que possivelmente poderá acontecer muitas vezes. Ninguém sabe como vai terminar uma atividade que começou, que tem 4 anos, não se sabe. Então, surgiu uma situação, então vamos tentar, para a próxima reunião, resolver esse caso, dando um texto para complementar o nosso estudo. Sobre isso, eu vejo o seguinte, viu, presidente? Posso falar, né? Pode. Olha só, eu não vejo maiores problemas na questão que a gente está, já que o Everton está com medo do problema, então a questão. Então, eu nem tenho medo do problema nem da questão, viu, Everton? Então, veja, esta questão que estamos, então, conversando, ela está dentro dos nossos regimentos, pessoal. Nós não vamos nunca fazer um estatuto, um regimento, em que a gente vá discriminar, sabe, Ademauro, cada situação, ou prever que pode acontecer. Tem o último item lá da nossa organização que diz o seguinte, que qualquer, vamos dizer, embaralhamento que houver, que não está previsto, a gente resolve como estamos resolvendo aqui, discutindo. Eu não preciso ter mais regra, mais lei, mais norma, mais regulamentação. Não é? A gente deixa, porque também não podemos prever cada situação de futuro que pode acontecer. Então, lá, não é? Podemos olhar o nosso estatuto, o regimento, e lá tem um dos itens, que qualquer situação fora daquilo tudo que a gente colocou, a gente resolve, não é discutindo assim, como estamos fazendo. Então, de tal maneira que seria assim. Quer dizer, estamos resolvendo, inclusive, a questão do Reginaldo dessa maneira. Eu não preciso regulamentar, eu não vejo necessidade. Mas isso é um problema posterior, isso eu estou entendendo, não é que está se colocando. Pronto, então veja só. De acordo com a votação que nós fizemos aqui e com a nossa complementação, veja só, a gente passaria para Adelmo e no próximo ano, se for para completar a diretoria, ou eu posso repetir,
entendeu? Ou se não, a Edileide, para, entendeu, no próximo ano. Mas eu mesmo sou de acordo que a gente passe a diretoria agora para a Delmo nesse período. E realmente, com a votação aqui, foi o professor Ademauro, como o professor Zé de Mello, inicialmente votaram que realmente eu continuasse Zé de Mello, principalmente pela questão técnica, não é nada a respeito de Adel, uma questão técnica. Mas eu vejo isso aí como uma coisa que no próximo ano a gente pode resolver. Então, seria passar para ele, realmente. Bom, mas já são 21 horas e 30 minutos, a gente não pode passar muito tempo para não cansar, e vamos às considerações finais. A começar por André. Por favor, André, faça as suas considerações com respeito à nossa, se tem alguma coisa a acrescentar, etc., para a gente finalizar a reunião. Eu só queria falar que é muito gratificante estar presente nesta reunião da academia, né? Junto com esses notórios doutores do saber, que eu sempre me espelho em vocês para um dia escrever o meu primeiro livro, que eu já tenho em mente, mas a pandemia me atrapalhou quase 2 anos já nesse projeto, que até mesmo eu estava começando a buscar informações sobre o padre, que é na cadeira onde eu sento, mas como veio a pandemia, as igrejas católicas fecharam e não puderam me dar informações sobre a questão do padre. Então, quero deixar aqui, tomara que na próxima reunião participem mais pessoas, né, que realmente assumam o compromisso da cadeira que estão sentados, tenham mais respeito. E é isso. Muito obrigado pelas experiências de vocês. E estou aqui como um eterno aprendiz para um dia ser um professor e ensinar como vocês ensinam. Ok, André, muito obrigado. Professor Ademauro. Estou contemplado com todas as posições que foram aqui levantadas. Satisfeito com o desfecho da nossa reunião. Boa noite a todos, um grande abraço. Estou realmente contemplado. Muito obrigado. Lembrando a todos da diretoria que a Mata Sul em nossa região, ela foi contemplada, felizmente, com a assunção do professor Ademauro como diretor da FamaSul. Muito bom, isso para todos nós. Everton, por favor. Primeiramente, dizer ao professor Ademauro, vou mandar meu currículo para ele, estou precisando aumentar a renda. Tá cara a gasolina, tá cara a feira, tá tudo caro. Agradecer a presença, o momento, o convívio, a alegria de lhes encontrar todos bem, aparentemente com saúde, num momento tão difícil, tão angustiante. Também dar parabéns pelo esforço, ressaltar a iniciativa, a perseverança do Hugo, né, em realmente fazer esses imigrantes digitais conseguirem fazer a primeira reunião online, com certeza que virão muitas. De um modo especial, agradecer ao Coronel Reginaldo, que realmente talvez vamos dizer assim, o destino tenha sido até injusto, porque o senhor foi presente justamente nesse ano tão difícil, tão atípico, e só o fato de não deixar que a academia morresse, se dispersasse de um todo, com tanto afastamento, com tanta dificuldade, já foi uma grande contribuição. E não tenho dúvida que em outro momento, com a circunstância melhor, a gente possa, de repente, tê-lo de volta na presidência, na diretoria, trazendo sua bagagem, sua experiência, o seu ânimo de encantamento, como o senhor sempre fala e nos ensina e nos toca. E, por fim, desejar e pedir que a gente continue se cuidando dos nossos, seguindo em frente até o próximo encontro, se Deus quiser. Ele há de querer. Obrigado, Everton. Agora o nosso doutor Hugo.
esse nome doutor. Pessoal, queria pedir um adendo a vocês. Nós temos mais um ponto de pauta, mas eu tentarei cumpri-lo em 3 minutos, se vocês me permitem. Uma coisa muito rápida. Sim. Tá? Sim. Já está aparecendo a tela para vocês, pessoal? Está aparecendo a tela? Sim, sim. Tá. Para informar daquele formulário que nós tivemos. Então, essas são as áreas que nós podemos ajudar, né? Atuar na academia. Então, História, Agronomia, Filosofia, Educação Ambiental, Matemática, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Biologia, Direito, Química, Pedagogia e Psicologia. Todas as frentes importantíssimas que podemos atuar diretamente no município. Nossas áreas de atuação, então, quase que 50% voltadas às problemáticas da educação. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter essa noção do que pode ser útil para o município. E quais são os principais problemas? Então, de 11 respostas, cada pessoa podia citar 3, então quase que todas, né, quase todas as pessoas que responderam, ou seja, teve alguém que respondeu mais de uma vez a educação, né? Então, a educação, de fato, foi, com certeza, o nosso principal foco, e acredito que seja um dos nortes para as nossas ações aí. Esses documentos, essas respostas, né, de possíveis soluções ou de ações que nós podemos ter, eu vou colocar lá no grupo para não postergar muito aqui, né? Até porque nós já ultrapassamos aquele limite de 2 horas, né? Então, para ficar mais condizente com a nossa proposta de hoje, ok? Então, eu vou passar isso aqui lá no grupo, essa apresentação do jeito que está lá, para quem quiser ver, acompanhar, e nós debatemos um pouco mais. Quanto à reunião de hoje, acredito que, de fato, foi, apesar das ausências, né, foi bastante enriquecedor, né, o momento. Acredito que nós pudemos tomar algumas ações que tínhamos que tomar há alguns meses, né, e houve esse lapso aí temporal da pandemia. Fico muito feliz também em vê-los, né, presencialmente. Eu sei que falta muita coisa, mas mesmo que à distância é importante vê-los e vê-los bem. Isso é muito importante para a nossa saúde, né, mental em especial. Nós temos um doutor aí em psicologia. Nesse momento precisamos tanto manter a nossa saúde mental, está tão em voga, né? Então, agradeço a todos aí por ter atendido o chamamento, né, de participar, e que fique claro que é uma coisa simples, nós podemos fazer isso mais vezes. Hoje foi um pouco mais demorada, temos muitas coisas para deliberar, muitas informações, mas uma reunião desse tipo, com 30, 40 minutos, acredito que seja durante um mês, quinzenalmente ou mensalmente. Hoje nós duramos 2 horas, mas futuramente, então, meu apelo é esse, né? Então, a você que vai assistir esse vídeo depois, né, e não pôde estar presente dessa vez, então, participe das próximas, a sua presença é muito importante. Muito obrigado, professor Reginaldo. Eu chamo de professor porque eu entendo que o senhor estranha, né, mas eu sei que o senhor é um professor, que o senhor já viu o senhor formando pessoas no campo da filosofia, né, então, professor é sempre professor. Então, obrigado por suas contribuições, né, nessa sua gestão tão conturbada por conta da pandemia. E sempre nos colocamos à disposição para ajudar a CCL em tudo que for preciso. Tá? Então, estamos à disposição. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Ok, professor, muito obrigado também. Agora, o nosso professor Zé de Mello. Zé de Mello. Eu acho muito importante essa preocupação toda de estarmos aqui, não é? Mesmo os 6, mas aqui não tem muitos caminhos para a gente ajudar na organização da nossa sociedade, que não seja o fortalecimento das instituições da sociedade civil. Fortalecê-las, esse é um trabalho assim, muitíssimo importante. Agradecer ao Reginaldo, sim, segurou a peteca aí com todas essas, como já foi mostrado, não é? Ao empenho do Hugo também para que isso acontecesse. Não é? Então, e aos demais que vão nos escutar, repetindo o Hugo, não é? Estamos convidando vocês, é um convite mesmo, um convite com dimensão convocatória. Sabemos bem a diferença, eu insisto no convite, não é? Que o sujeito venha assim. Então, nesse sentido, eu vejo, não é, esse começo que talvez pudéssemos ter feito já há mais um tempo, etc., mas as coisas dizem que tem um certo tempo, então estamos no tempo de fazer.
Então, o Ademauro, ao André, ao Everton, ao Hugo, não é? Sobretudo, portanto, mais uma vez, ao Reginaldo, um grande abraço. Dia 16, vamos estar aí de novo. Espero que estejamos com 12, com os 18, os 19, os novos tomando, não é, os seus postos e a gente reativando, nos animando outra vez. Boa noite. Então, boa noite, muito obrigado ao professor Zé de Mello, muito obrigado a Hugo, Everton, professor Ademauro, e ao André. Então, veja só uma coisa, é preciso em tudo realmente a gente buscar encanto. Realmente não estou satisfeito pela atuação devido à pandemia, criou vamos dizer, um problema seríssimo, não só para essa administração, mas eu creio que para o mundo inteiro, realmente a mudança foi generalizada. Entendeu? Mas nós superaremos tudo isso. Eu tenho que agradecer a todos vocês, vamos continuar a nos comunicar, entendeu? A gente vai tomar essas providências administrativas que decidimos hoje aqui e vamos para o dia 16. Se Deus quiser, estaremos reunidos, entendeu? Em nome da Academia de Cultura e Letras de Colônia Leopoldina. A Academia de Cultura, né, de Colônia Leopoldina. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima. E o professor Hugo aí se encarrega de nos dispensar, que é o homem que detém a chave do equipamento. Momentaneamente. Everton, quer falar, Everton? Não. Boa noite, pessoal. Forte abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.